Ao que tudo indica, uma CPI ou uma CPMI para investigar o 8 de janeiro será instalada em breve. Muita gente muito importante pode ser chamada para depor, incluindo Jair Bolsonaro. Uma CPI para apurar o que rolou no 8 de janeiro, convocando um monte de milico, já pensou? E por fim um Bolsonaro? Será que uma coisa dessas pode acontecer? Olha, é uma possibilidade que está se desenhando aí no futuro próximo. Vamos ver? Rapidão. Governistas querem usar CPMI para convocar Bolsonaro e disputam relatoria com grupo de Lira. Pô, vamos com uma coisa por vez, né, Ana? Se a gente for direto para uma leitura dessa, é capaz de a gente deixar o pessoal confuso. Primeiro que eu falei CPI, agora aparece CPMI. A diferença é que uma acontece só numa casa legislativa, a outra acontece em duas. Daí o M, de misto. É misto porque tem Senado e tem Câmara dos Deputados, né? Então vai ter senador e vai ter deputado. E quando tem deputado, tem mais confusão, tá? Para você que acompanhou a CPI da Covid e viu o Senado é um pouquinho diferente. O pessoal é mais velho, entendeu? A Câmara tem mais barraco. A Câmara pode ser até um pouco mais rampeira que o Senado. Mas vamos voltar lá. Cadê? Olha lá. Querem convocar o Bolsonaro e estão disputando a relatoria com o grupo do Arthur Lira. Olha lá. Então a CPI pode ser instalada já nessa semana, na quarta-feira, né? É mista, certo? Vai investigar os atos golpistas. A base do governo, que não queria CPI, agora quer mirar no Jair Bolsonaro. E não descarta a possibilidade de convocar o Bolsonaro para depor. Aí eles querem o Renan Calheiros como relator dessa CPI, mesma posição que ele tinha na CPI da Covid, né? E aí, parlamentares do blocão do presidente da Câmara, Arthur Lira, tentam fazer com que o deputado André Fufuca, do PP do Maranhão, exerça a função lá da relatoria. Tem vários pormenores aí, porque uma CPI dessas, rapaz, ela vai reenquadrando, ela vai reagrupando as forças políticas no Brasil. Ao longo dos meses, você vai percebendo isso. É capaz de você ver o grupo do Arthur Lira trabalhar em conjunto com o grupo do Renan Calheiros. E eles são inimigos em Alagoas, entendeu? Então, um evento desses, ele vai reconfigurando o tabuleiro. É muito importante uma CPI até em função disso, né? E é por isso que aqui a gente vai prestar atenção. E aí, assim, de início, quem é que vale a pena ouvir? Eu falei sobre os nomes que vão compor, né? Renan na relatoria, tem o Fufuca lá que está sendo cogitado também, tem quem fale em André Janones na mesa, tem quem fale em Omar Aziz, que estava na CPI da Covid. Mas esquece esses agora. Quem é que vai lá depor? Quem é que vai lá, entendeu? Para passar o carão, para passar o constrangimento, para responder pergunta. Mônica Van de Vogel ajuda. Bons nomes aqui, ó. Um line-up para essa CPI. Quem é que tem que estar? Quem é que tem que estar lá? Estão os generais da cúpula do governo. Por que eles não apareceram ainda para também dar explicação, fazer depoimento e esclarecer o que aconteceu? Ou seja, onde está o general Heleno, que era o chefe do GSI até 8 dias antes a esse acontecimento, cuja equipe estava mantida lá dentro? Por que ele não fala? Por que ele não explica? Por que ele não se posiciona? Onde está o general Luiz Eduardo Ramos, que era também integrante da cúpula do governo Bolsonaro e que certamente conhecia parte dessas movimentações ou a trama desse 8 de janeiro? Onde está o general Braga Neto, que era tão vocal? Nós chegamos a ver imagens dele na porta do Palácio da Alvorada, conversando com os golpistas que estavam acampados. Eu vou parar um pouquinho, só para... Depois eu quero trocar essa ideia com vocês, mas eu me sinto meio frustrado às vezes, sabe? Precisou acontecer tudo isso para a gente ouvir na Globo News. Cadê o general? Cadê o coronel? Cadê o tenente? Faltou atenção para esses militares, né, gente? Aqui, eu e a Ana, a gente ficou sendo chamado de doido da teoria conspiratória, de histérico com o militar durante quanto tempo? Aí veio aquela quebradeira lá e mesmo depois disso eu continuo vendo o golpismo ser subestimado no Brasil, sabe? Essa é a minha impressão. Depois a Ana comenta isso. Exército dizendo, calma, esperem, nós estamos providenciando algo, não tenham paciência. O que ele estava providenciando? Esses 3 generais da alta cúpula do governo também têm de aparecer. E esperemos que eles sejam convocados pela CPI. Eles têm muita explicação a dar.
Eles têm muita explicação a dar. Muita gente tem muita explicação a dar, sabe, Ana? Eu acho que os parlamentares bolsonaristas que podem entrar no radar de algum tipo de cassação em função dessa CPI, pode tirar mandato de alguém essa CPI, hein? Esses deputados também têm que explicar a postura deles em relação à instalação dessa CPI, porque eles mudaram de ideia, né? Isso aqui é no começo desse mês, os parlamentares invadindo. Não sei por que está entre aspas, viu, Al? Não sei por que está entre aspas. Não tem nem precedente disso na história recente da República, pós-redemocratização, de invadir uma reunião de líderes para exigir uma CPI sobre uma invasão. É louco isso. Eles invadiram uma sala para exigir uma CPI sobre a invasão de um prédio, ou de 3 prédios. Né? Ana, o governo também tem que explicar. Por que voltou atrás? Por que mudou de ideia? Né? A bancada governista não queria essa CPI, agora quer. Né? Depois da divulgação das imagens pela CNN. Né? Então, me parecem vários erros cometidos em ambas as pontas, Ana. Eu só quero ter a certeza de que nada, nem parecido com 8 de janeiro de 2023, vai precisar se repetir nesse Brasil, Ana. E é por isso que desde o início aqui a gente torce para ver essa CPI sair. Né? Fico feliz de ver o governo ou os governistas tomando coragem, né? Porque uma CPI dá trabalho. Né? Todo mundo vão ter que trabalhar mais do que o normal. Né? Dá trabalho. Né? E quero ver onde isso vai dar, doutora. Pois é. Sobre as mudanças de posição. Vamos falar bem na real, assim, cada base pede a CPI quando acha que vai tirar alguma coisa de bom dela. Sim, todo mundo adulto na sala. Eu suponho que seja isso, né? A questão é, o que é que a base de oposição achava que ia tirar de bom quando estava invadindo, pedindo, como diz o Álvaro, invadindo para pedir uma CPI sobre uma invasão? Onde é que eles achavam que estavam indo com essa CPI? O que eles pretendiam, o que eles achavam que iam ganhar? E por que essa para mim hoje é a questão. E por que é que o jogo mudou? Onde é que o jogo mudou? Quando essas imagens que envolvem ali a coisa toda do GSI, não sei o que, apareceram, alguma coisa mudou. Eu não sei se eu diria necessariamente por conta do conteúdo das imagens, mas por algo que foi suscitado ali, talvez. Não sei dizer se está explícito ou é alguma outra coisa, mas alguma coisa nesse momento é um ponto de ruptura. E aí é interessante se perguntar, o que é que agora a base de oposição acha que vai perder com uma CPI? Porque agora eles recuaram. Então agora, claramente, isso para mim indica que eles temem perder alguma coisa com essa CPI. Não sentem que terão o controle, que sairão vitoriosos. E o que é que a base do governo agora vê que pode ganhar, né? Que pode sair vitoriosa, né? Qual é o trunfo, qual é a carta que tem na mão? É um jogo de pôquer aí. O que está indicado neste momento é isso. Eu tendo a não acreditar assim totalmente nessa versão assim. É uma narrativa boa, é gostosa assim. Vocês queriam CPI, então toma CPI. Sim, isso é verdade, mas as decisões não são tomadas baseadas na emoção. Elas têm muita razão, têm muito cálculo político. E o que é interessante, a meu ver, nesse momento é que é isso. O resultado, eu não sei qual é o cálculo, quais são as coisas que estão na equação do cálculo político. Eu sei dizer o resultado. O resultado agora base governista diz uma CPI seria interessante agora nesse momento. Veja, já falei isso muitas vezes. Em termos comunicacionais, eu achei o case, né, para usar o termo, da CPI da Covid muito interessante, uma aproximação das pessoas com a política. Eu sempre repito isso, assim, para mim foi uma experiência muito interessante do ponto de vista comunicacional.
Então, nesse sentido, uma nova CPI me atiça, né, para entender o que é que sairia daí, quais são as coisas que apareceriam, muita coisa vem à tona. Por outro lado, eu concordo quando se diz, olha, uma CPI neste momento ela vai tirar a atenção de outros lugares que deveriam estar tomando atenção, vai fazer, e aí eu acho mesmo que tem uma diferença de contexto entre a CPI da Covid e uma CPI dos atos golpistas. A CPI da Covid estava falando de uma coisa que estava premente naquele momento, e a CPI naquele momento levantou o tema da pandemia e fez com que o governo fosse obrigado a tomar medidas para atender a população, com base na pressão causada pela CPI, e nesse caso a gente está falando, analisando uma ação, tudo bem, não quero dizer que está no passado, mas é retroativa, né? Eu estou falando de uma coisa que aconteceu, e não sei se o clima que vai se levantar ali dentro vai manter a gente preso nessa discussão do bolsonarismo, ou se vai fomentar alguma coisa. Não tenho certeza, me parece que os contextos são diferentes. Seja como for, não é a minha análise que vai fazer abrir ou fechar a CPI. A CPI é como é. Se ela vai abrir, ela vai abrir. Resta para a gente observar e entender o que é que vai sair desse jogo e tentar entender quais são as conjunturas que nos levam a isso, né? Perfeito. Eu já estou preparando a pipoca, só para dizer isso. Prepara a pipoca, chapéuzinho de alumínio e uma boa dose de antiácido, porque não vai ser fácil. Aliás, não falei nem da coisa da CPI ser mista, porque eu não quero pensar nisso. Isso aí vai dar treta. Quando der treta, vocês voltam aqui falando, falou que ia dar treta, tá bom? Normalmente a gente não anuncia nada aqui. É difícil de encontrar alguma coisa que dê pra anunciar sem muita dor no coração, né, cara? Mas é diferente com o ICL. Dá uma olhada. É muito curso por um valor mensal que é muito baixo. Dá pra aprender, sei lá, de italiano, Excel, espanhol, passando por robótica. E esses são só exemplos aleatórios que eu tô coletando aqui enquanto converso com você. Sei lá, economia comportamental. É muita coisa. E é muita coisa com um nome muito foda. Que tal o Gessé Souza, Leonardo Boff, a Marilena Chauí, o Noam Chomsky, o Miguel Nicoleles. É impressionante que os caras tenham conseguido juntar toda essa galera. São mais de 2.000 horas de cursos online, em vídeo, com alguns dos maiores nomes que o Brasil e o mundo podem oferecer em cada área. Quanto custa? Olha lá, a partir de R$ 47,00 mensais. E claro, clicando nesse link que está aí na tela, também vai estar fixado nos comentários, você ajuda o Meteoro, porque aí pinga umzinho aqui pra gente. Então, avalie as suas possibilidades financeiras com muito cuidado e, se tiver como, invista em educação. Dá uma olhadinha lá nos cursos do ICL, considere dar uma ajuda aqui pro Meteoro, mas claro, só se você quiser. Valeu!